Outro assunto bem pedido em provas, que a gente vê muito situações que envolvam, é o parágrafo 7º do artigo 14, que fala que são inelegíveis no território da jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até segundo grau, por adoção ou por adoção do presidente da República, governadores de estado e do território, do Distrito Federal, prefeitos ou de quem os houver substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de cargo eletivo e candidato à reeleição. Primeiro ponto que a gente tem que saber: todas essas condições de inelegibilidade que eu estou dizendo para vocês dizem respeito aos chefes do Poder Executivo. Então, aqui também não é diferente. No parágrafo 7º, diz respeito à inelegibilidade reflexa, ou também chamada por parentesco. Então, o que acontece aqui? Para que o prefeito, o governador, o presidente, ele não se utilize da sua boa reputação, né? Às vezes ele está fazendo um bom mandato e que isso influencie na opinião dos eleitores os seus parentes consanguíneos, quer dizer, de sangue ou afins pelo casamento, inclusive pela adoção, não poderão ser candidatos na mesma jurisdição. Aqui, se vocês pegarem a doutrina, os doutrinadores, eles falam que o constituinte, ele cometeu um equívoco, porque não é jurisdição. Jurisdição diz respeito ao poder judiciário. Na verdade, a palavra aqui deveria ser circunscrição, tá? Mas o fato é que, onde ele possui o domicílio eleitoral dele e está cumprindo o seu mandato, os seus parentes consanguíneos ou afins não poderão ser candidato. E aqui eu peço para que vocês tomem cuidado. Qualquer parente do presidente não pode ser candidato, parente do governador, parente do prefeito? Não. Parentes até segundo grau. Então, esta questão do segundo grau, vocês têm que saber, tá? Segundo grau é até os avós em linha reta para cima e para baixo netos, certo? Vocês têm no material de vocês uma tabelinha, então eu peço para vocês darem uma olhada nessa tabela para vocês verem quem é que entra nesta regra de não poder ser candidato, né? Não poder. Do colateral são os irmãos que não podem, tá? Então, você é o prefeito. O seu pai, o seu avô, seu filho e seus netos e seu irmão não podem ser candidatos a um cargo eletivo se você já for. Nós vamos ver uma exceção. Calmem-se, às vezes a cabecinha de vocês estiver com dúvida. Nós vamos ver uma exceção agora. Tá? Então, esses são aqueles que não podem. Então, quais parentes dos chefes do Poder Executivo não podem? O cônjuge, marido e mulher, companheiro ou companheira, vivendo em união estável. O TSE já aceita também como inelegibilidade os companheiros que vivem em união homoafetivas. Parentes consanguíneos, que é do sangue, ou afins, que é pelo casamento até o segundo grau. E existe ali uma polêmica. Os parentes do vice, eles podem concorrer a um cargo eletivo? Eles podem, desde que esse vice não tenha substituído ou sucedido o titular nos 6 meses que antecedem as eleições. E só que, como eu disse a vocês, esta é a regra. A parte final do parágrafo, ela dá uma possibilidade a esses candidatos. Antes de eu falar isso,
eu preciso colocar para vocês que o TSE também pacificou que um mero namoro, né, não é causa de inelegibilidade reflexa, tá? A pessoa precisa viver em união estável para ser abarcado pela inelegibilidade reflexa. E aí, no finalzinho, diz assim: salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Os parentes consanguíneos ou afins do titular, né, do presidente, governador e prefeito não podem concorrer a um cargo eletivo na mesma circunscrição do titular. É isso que diz a regra do parágrafo 7º. Exceção: salvo se já titular de cargo e estiver concorrendo à reeleição. O que quer dizer isso, gente? Neste caso, vamos pensar que o irmão do prefeito já é vereador. Nós temos aqui algumas situações que podem ter essa permissão. Então, o irmão do prefeito já é vereador na cidade. E a pessoa quer concorrer ao cargo de prefeito. Lembrem-se que no poder legislativo não tem isso, tudo bem? Então, essa inelegibilidade ela é decorrente do cargo do poder executivo e não do legislativo. Então, o X, ele é já vereador por Votuporanga. X é vereador por Votuporanga e ele quer concorrer na próxima eleição. Y, seu irmão, quer concorrer ao cargo de prefeito. Se o X, que é já vereador, ele vai concorrer à reeleição e o seu irmão ganha para prefeito, ambos na próxima podem ir e não haverá nenhum impedimento, porque X continua nas suas situações de reeleição. Porque a gente lembra que no poder legislativo não existe impedimento para você continuar no poder. Você precisa ter voto para isso. Então, vereadores, deputados, senadores, eles permanecem em uma cadeira legislativa enquanto eles têm voto para isso. A partir do momento que eles não têm mais voto, eles vão deixar, né, o poder legislativo. Então, neste caso, o vereador já é vereador. O seu irmão quer concorrer ao cargo de prefeito e, se conseguir, na próxima eleição, eles irão juntos. Eles podem sem nenhum impedimento. O que não pode é o prefeito Y fazer um bom mandato e, por conta deste bom mandato que o prefeito Y está fazendo, ele chamar os seus irmãos ou seu irmão para se candidatar quando prefeito Y, for a reeleição, ele pedir para que os seus irmãos ocupem cadeiras no poder legislativo. Tá? Então, a chave do problema está aí. Se o prefeito só ele está indo para a reeleição, a partir do momento que ele está indo para a reeleição, nenhum dos seus parentes que estão aí na regra do parágrafo 7º poderão tentar a primeira vez quando o prefeito ou governador já o é, porque aí haveria uma utilização da boa reputação deste prefeito. Se um prefeito está fazendo um bom serviço, é claro que os seus irmãos, os seus parentes seriam beneficiados e acabariam recebendo votos para que adentrassem a uma cadeira do poder legislativo, tá? Então isso é muito importante. Se o membro do poder legislativo ele já for,
ele pode continuar concorrendo, porque o candidato a prefeito, a governador, ele vai entrar a partir daí. Então, não terá nenhum problema. E se às vezes alguém me perguntar, e se eles estão entrando pela primeira vez, existe algum impedimento? Também não. Então, X e Y querem ambos concorrerem a um cargo eletivo. Y na prefeitura e X na Câmara de Vereadores. Ambos estão entrando juntos, eles estão concorrendo juntos. Existe algum impedimento? Também não. O único impedimento que existe é não permitir o que o Constituinte quis. O Constituinte quis que houvesse isenção, que não houvesse nenhuma participação, nenhuma participação do chefe do executivo na eleição de seus parentes consanguíneos ou afins até segundo grau. Lembrando também outra situação que a gente não pode esquecer, isso é só para chefes do executivo e dentro da sua jurisdição, o parágrafo diz jurisdição, mas já falei para vocês que é circunscrição. Então, o que quer dizer isso? Se o prefeito já é prefeito e os seus irmãos, filhos, querem concorrer a um cargo de vereador, não podem, se o prefeito estiver indo para a reeleição, não pode, dentro dos limites do município. Então, essas pessoas não podem ser candidatas dentro de Votuporanga. Mas se for em Valentim, Cardoso, em Andeara, pode, não haverá nenhum impedimento. Os parentes do governador do estado de São Paulo, se eles não forem candidatos à reeleição, eles não poderão se utilizar da máquina do governador para se candidatar posteriormente a um cargo eletivo, dentro dos limites do território do estado de São Paulo. Se ele tem um irmão que quer se candidatar a um cargo eletivo no estado de Minas, há algum impedimento? Nenhum impedimento. Tudo bem? Só os parentes do presidente da República que já é mais complicado porque diz respeito a toda extensão territorial do Brasil. Só que também faço uma ressalva para vocês. Somente depois, se eles quiserem entrar, depois que o presidente da República já está cumprindo o seu mandato, tá? Então, se o presidente da República já estiver cumprindo o seu mandato, eles não poderão concorrer a um cargo eletivo, tá? Só poderão permanecer caso eles já eram e vão concorrer à reeleição. Ok, pessoal?